Olá, bom dia a você que acompanha o portal DC+. Eu sou João Guilherme Castro e começa agora mais uma edição do programa DC+ Educação. O programa é o resultado de uma parceria entre o Grupo Diário dos Campos, o Curso Positivo e o Colégio Positivo Master. Na edição de hoje nós vamos discutir o engajamento escolar. Como é possível envolver os pais, os alunos e também os professores. Para falar sobre esse assunto e também sobre outros assuntos, nós recebemos aqui nos estúdios do Portal DC+, a professora Mirelle Dimbarre, que é professora do Ensino Fundamental dos anos iniciais, e também recebemos o professor Jean Bobato, também do Ensino Fundamental e Médio dos anos finais. Também de maneira remota nós recebemos a Ranine Mesquita, que é coordenadora pedagógica da Educação Infantil do CIP. Para a gente começar então a nossa conversa sobre o engajamento escolar, eu já começo perguntando: o engajamento escolar ele é uma metodologia? Para responder isso, acho que a coordenadora Ranine pode começar com a gente aqui. Ranine, o engajamento escolar é uma metodologia? Bom dia, João. Bom dia a todos. Isso é uma boa pergunta. Primeiro, para a gente entender que metodologia, ele é o processo, ele é como nós organizamos o ensino para promover a aprendizagem. E o engajamento, na verdade, ele é um indicador, ele é uma consequência desse processo de como nós estamos organizando a nossa proposta. Então, precisamos diferenciar esses dois fatores. Tá certo. Professora Mirelle, bom dia, seja bem-vinda aqui aos estúdios. Obrigada. Vamos dar continuidade à resposta aqui. O engajamento, ele é uma metodologia? Como que a senhora considera isso? Ele é voltado, para a ação do aluno. Então, assim, eu vejo o engajamento como o aluno sendo protagonista do ensino. Então, nós, professores, qual é o nosso papel? É fazer com que o aluno ele seja o protagonista, que todo o processo de ensino seja centrado e voltado para ele, e esse aluno ele precisa ser instigado à resolução de situações problemas. Nós precisamos trabalhar com o aluno o raciocínio lógico, colocar esse aluno no mundo da leitura, no mundo da cooperação e das vivências através do trabalho com as múltiplas linguagens. Certo, tem toda uma série de procedimentos de envolvimento ali, né? Sim. Professor Jean, bem-vindo aos estúdios aqui do Portal DC+, Obrigado. Bom dia. Vamos também dar continuidade à resposta. Como que você considera o engajamento escolar como uma metodologia? Então, bom dia, João, bom dia a todos. Nós acreditamos, que essa metodologia, esse currículo que o aluno tem desde que ele inicia lá na educação infantil até o ensino médio, essa metodologia, como a Ranine falou, é um processo, é um currículo, Engajamento, se a gente colocar no dicionário lá, ele tem a terminação que fala também que como comprometimento, comprometer-se, com as coisas. Então, o nosso engajamento hoje, e a dificuldade também dessa pandemia que estamos passando aí, é tentar focar no aluno, fazer com que o aluno entenda, que o aluno aprenda. Então, o objetivo desse engajamento, entre pais, professores e escola, o foco é o aluno. O aluno tem que aprender, o aluno tem que entender, e tem todo esse processo a seguir. Então, eu acredito que sim, o engajamento é importante, nós temos que nos unir, principalmente, unir a união entre pais, escola e professores, Então, essa união gera um ensino-aprendizagem muito mais fácil e muito mais tranquilo por parte dos alunos. Tá certo. Ranine, próxima pergunta aqui que a gente fica na dúvida aqui, a partir do que é o engajamento, qual que é a diferença e quais são os desafios entre o engajamento no ensino remoto e no ensino presencial e como que é operado esse procedimento? É mais difícil manter o engajamento dos alunos no ensino remoto? Então, como a gente diferenciou isso do engajamento, que ele não é uma metodologia, e sim o nível de envolvimento, de comprometimento, de atenção que a criança ou o aluno ele dispensa a proposta ou a família, quando a gente fala de engajamento da família, o quanto a família se envolve ou a comunidade escolar se envolve. Como a gente está falando de engajamento, a gente é claro que há diferença no engajamento do ensino presencial para o ensino remoto. Porque primeiro a gente precisa ter clareza de que o ensino remoto que a gente está vivendo agora, ele é uma ação correspondente a uma pandemia. Então ele não foi planejado, estruturado
estudado, inclusive, para sua execução. A gente fez uma resposta a uma necessidade atual. Então, por isso, né, no presencial, a gente tem um fator, principalmente, né, com as crianças pequenas, que é a interação. E a interação gera muito engajamento. Nós entendemos que o ambiente ele é o terceiro educador. Então, quando as crianças estão na escola, a escola é um ambiente que proporciona essa interação. Ela é planejada para que as crianças, para as relações entre as crianças, entre os estudantes, entre os professores. E esses fatores colaboram para o engajamento da criança e do estudante. Já no ensino remoto, né, frente a tudo isso que a gente tem vivido, a gente tem que considerar aí os desafios desse momento. A rotina familiar, né? Agora a escola entrou dentro de casa. Então, o cotidiano, a rotina da família que está trabalhando dentro de casa, precisa organizar todas as refeições, precisa entender que essa criança agora está exposta à tela, que precisa considerar, né, as infâncias, as particularidades, o desenvolvimento de maneira tão rápida. Então, toda essa limitação corporal que as crianças estão vivendo, toda essa necessidade de estudar em pouco tempo sobre as melhores estratégias, são desafiadoras, e por isso que o engajamento é diferente, e por isso que a escola está se reinventando, está organizando seu currículo para atender essa necessidade, porque agora, nesse momento, nós precisamos principalmente contar com a presença da família, com a parceria com a família, e aí para mudar, né, essa interação com a criança frente a essa realidade. Professora, a senhora que é professora do ensino fundamental, né, dos anos iniciais, como você vê os desafios do engajamento no ensino remoto e no presencial no segmento que você atua? Eu acredito assim, que o remoto e o presencial, os dois são desafiadores, né? No presencial tem toda uma situação de envolver o aluno, mas no remoto, este envolvimento, ele é bem diferente. Então, você precisa fazer com que o aluno esteja motivado para participar do ensino remoto, né? E com isso, há vários fatores, né? Há o conteúdo a ser trabalhado, a participação dos pais, como a Ranine falou, que nós agora adentramos, né, o cotidiano das famílias, adentramos as casas das famílias. Então, o remoto ele é muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, com as tecnologias que nós temos em mãos para trabalhar no remoto, ela fica também um pouco mais, ameniza um pouco esses desafios. Então, nós conseguimos tanto trabalhar no remoto como no presencial, mas é todo engajamento que precisa ter da família, do aluno, do professor, dos conteúdos, dessa metodologia que vai ser desenvolvida na aula. É sempre uma combinação de diversos fatores ali que influenciam no resultado, né? Sim. Professor Gia, como que você vê os desafios do engajamento no ensino remoto também no seu segmento? Então, como eu trabalho com os anos finais em ensino médio, então é desafiador em todos os segmentos, né? Mas no caso dos anos iniciais, né, os alunos estão na fase de pré-adolescência, estão começando a descobrir várias coisas do mundo e hoje em dia a tecnologia veio nos auxiliar. Mas por outro lado, falando do ensino remoto, por exemplo, complica um pouquinho porque, né, você não está vendo os alunos assim, né, pela câmera, mas não sabe o que o aluno realmente está fazendo, né? Porque muitas distrações ali acontecem na casa, né? Às vezes um barulho da rua, um barulho que acontece na casa, um irmão que vem ali. Então, é desafiador nessa parte. Ensino médio, então, agora o ensino médio, né, são adolescentes, eles são praticamente responsáveis, eles estão, né, mandando na sua própria vida praticamente. Então, se o aluno quiser assistir a aula, ele vai assistir, se ele não quiser, ele não vai assistir, mas, claro, nós forçamos eles a assistir às aulas, tá? Então, é desafiador, sim, na parte remota. Na parte presencial, claro, fica um pouco mais fácil, no caso, porque nós estamos enxergando os alunos. Enxergamos assim, presencialmente. Se ele olhou para o lado, a gente já sabe o que está acontecendo. Muitos alunos ali em casa, igual eu falei, eles estão olhando para a câmera, mas será que ele está aprendendo mesmo? Então, é desafiador. Claro, mas o nosso colégio, né, temos bons professores, temos uma boa plataforma para trabalhar isso, né? Nossa plataforma oferece vários mecanismos, várias funcionalidades que permitem que a gente consiga fazer esse ensino, né, e consiga transmitir todas as nossas informações e o aluno saia satisfeito também
com o nosso trabalho. Não basta apenas só uma videochamada, tem que ter ferramentas diferentes, né? Isso, e o remoto, nós precisamos às vezes ter um pouco de jogo de cintura, porque o aluno está em casa, né? Nós estamos vivendo um momento de isolamento e distanciamento social, então às vezes o aluno quer contar alguma coisa para os colegas e ele tem somente aquele momento da aula remota para contar. Então às vezes o professor tem que conciliar o conteúdo, né, o que vai ser trabalhado também com esse desabafo do aluno no ensino remoto. Que geralmente no presencial aqueles 5 minutos antes da aula ali que o pessoal fica conversando. Né? E às vezes os 5 minutos antes da aula do ensino remoto se tornam 10, 15, até eles contarem tudo o que aconteceu. É realmente bem desafiador, né, esse processo. Já aproveitar e falar que os professores têm que ter esse jogo de cintura, quero saber quais são as estratégias que são utilizadas para garantir esse engajamento no ensino remoto. Então, nós priorizamos buscar, né, elementos que puxem a atenção do aluno, né, que façam com que o aluno participe da aula. Então, no ensino remoto, nós temos uma ferramenta dentro da plataforma que são as salas simultâneas. Então, nós podemos trabalhar em grupo com os alunos dentro da sala simultânea. Então, esses alunos, eles conseguem compartilhar as ferramentas da plataforma, nós podemos trabalhar uma produção textual, nós podemos trabalhar que eles busquem estratégias para resolver determinada situação, né, ou determinadas situações. Então, a plataforma, ela traz muitos benefícios para que a gente consiga trabalhar com os alunos, mas sim, né, dentro das limitações do remoto. Professor Jean, quais são as estratégias que você utiliza lá no ensino da educação física, né? Isso, então, como eu sou professor de educação física, né, a educação física é muito visada na parte prática, né? Nós, professores de educação física, somos conhecidos como as pessoas que trabalham com bola, a parte prática em si. Trabalhamos parte prática também com os alunos, né? Tentamos fazer com que eles busquem elementos que estejam na casa deles mesmo, né? Um rolo de papel higiênico, vamos fazer um equilíbrio, colocar na testa, tem que sentar. Trabalhar a parte motora também é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia, né? Da questão da inatividade física, muitas pessoas estão só em casa, né? Não estão fazendo academias fechadas, parques, então não tem como fazer essa parte prática da educação física, mas igual a Mirelle falou, a plataforma oferece várias ferramentas para que a gente possa trabalhar. E a questão é chamar a atenção do aluno. É tentar fazer coisas, né, que, como a Mirelle falou também, dentro de sala de aula, é mais fácil você conseguir chamar a atenção de todos ao mesmo tempo. Mas no ensino remoto você tem que chamar a atenção do aluno, tentar fazer coisas diferentes, igual criar grupos dentro da plataforma. Às vezes os alunos, até a gente fala brincando, mas faltou um tempinho na aula ali, igual a Mirelle comentou. O aluno tem saudade do colega. Eles têm saudade assim, professor, posso contar para o meu amigo que eu fiz isso? Sim, pode contar. Eu deixo um tempinho para eles lá, coloco até um quadro branco ali. Querem desenhar? Vamos desenhar um pouquinho agora aqui? Né? Principalmente com os anos finais ali, né? O ensino médio não. O ensino médio já está muito mais focado, eles têm os processos seletivos para realizar, então eles têm mais a parte conteúdo mesmo, eles fazem perguntas, né? Nós, professores, deixamos o chat aberto o tempo inteiro para caso eles tenham alguma dúvida, ou o próprio áudio também, se eles quiserem ligar o áudio e falar, professor, posso perguntar um negocinho? Então, ainda bem que o nosso colégio tem uma plataforma fantástica que oferece todos esses mecanismos aí. Eu trabalho este ano com o 5º ano, então eles já têm uma certa facilidade em manipular, né, a plataforma, em mexer na plataforma. Então, quando nós solicitamos alguma atividade que seja na sala simultânea, que eles precisam, né, conversar entre si nos grupos, quando nós visitamos essas salas, nós percebemos que os alunos eles já compartilharam uma tela, ou, um quadro branco, ou já fizeram a pesquisa de uma notícia, por exemplo, e já compartilharam com os colegas, então eles já têm uma certa habilidade a mais para trabalhar com as ferramentas. Ranine, para a gente fechar essa questão aqui, como que você vê quais são as estratégias que mais funcionam no presencial e também no remoto? Então, no presencial, né, como a gente tem colocado, a gente utiliza todas essas interações. A escola, né, o professor Jean, Mirelle, foram citando aí várias questões, como a interação social, ela está diretamente ligada também ao nível de engajamento
das crianças, o desempenho nas próprias propostas pedagógicas. Então, presencialmente, nos nossos colégios, por exemplo, com as crianças pequenas, a gente tem uma metodologia com estações pedagógicas, que são desenvolvidas atividades simultâneas, em que cada criança ela tem o seu ritmo e o tempo para desenvolver as atividades. Se nós mesmos aqui tivermos que fazer a mesma proposta, mesma atividade, a gente precisa, às vezes, de um auxílio maior em uma área ou tem um desenvolvimento maior em outra. Então, isso presencialmente a gente consegue atender por meio dessa metodologia. E através aí de toda a proposta que a gente se baseia através da arte, da cultura, da música, dos idiomas, jogos e principalmente através da pesquisa, desde pequenos. Crianças, né, são esses pequenos curiosos aí que têm muito potencial. Então, presencialmente, a gente faz esses arranjos curriculares que usam, né, que se fortalecem através dessas experiências. E remotamente, o que a gente tem percebido, né, conversado com os nossos professores, são estratégias, como o Jean e a Mirelle também citaram algumas, que partem dessa própria tela. Entender que a tela agora do computador, ela não é uma lousa, né? A gente precisa aproveitar essa interatividade e utilizar os meios digitais. Então, a Mirelle falou da sala simultânea, utilizar recursos digitais, quantas plataformas também estão acessíveis, visitas a museus virtuais, e aí a gente entende que existe um benefício no uso digital. Além disso, também entender que essa criança ela é corpo, então ela precisa se movimentar, ela precisa explorar, o corpo é o limite com o mundo, então ela conhece, né, principalmente os pequenos ali até o 5º ano, eles conhecem, experimentam muito corporalmente, então não fazer só na aula na cadeira, né, se movimentar. O professor Jean deu aí alguns exemplos como outro fator importante, outra estratégia, é ressignificar o cotidiano. As crianças estão em casa, então a gente utilizar, quantas vezes na escola a gente queria que tivesse um repertório maior de objetos, então a criança poder mensurar coisas que estão em casa, levantar hipóteses, mostrar para os colegas algumas particularidades suas, né? Eles adoram quando acontece isso, abrir esse espaço de escuta, porque as crianças, né, os estudantes têm muito a falar, eles querem ser ouvidos, e isso cria um vínculo. Que vínculo? Ele é o que amarra, ele é o que enlaça as relações. Sem vínculo, professor-aluno, não há aprendizado. Então, todo esse processo, ele se fortalece, ele precisa partir desse conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, humano, da adolescência, mas é através dessas relações que a gente fortalece e promove aprendizagem e desenvolvimento. E a partir de todas essas estratégias, vou continuar contigo aqui, Ranine, como que os alunos podem aproveitar melhor esse momento do ensino remoto, que é algo, por enquanto, temporário, né? Mas como que eles podem, quais são as dicas, o que eles podem fazer para aproveitar, para ter um aproveitamento melhor desse processo? Então, na educação infantil, né, a área que eu estou explorando um pouquinho mais, a nossa conversa, ela parte muito da relação com a família. Então, a gente faz para os alunos, né, algumas indicações, que aí eu vou deixar um pouquinho mais no campo da Mirelle e do Jean, mas que na educação infantil, para que haja um melhor aproveitamento, a nossa orientação é a família. Certo. Professora Mirelle, como que os alunos podem aproveitar melhor esse momento? Então, eu sempre falo para eles, um ambiente agradável, né? Um ambiente agradável, bem iluminado, né? Porque não adianta o aluno só ligar lá, acessar a plataforma para assistir a aula, né? Ele precisa estar confortável, né? Para permanecer durante o horário de aula, né? Para o melhor aproveitamento. E a família precisa estar junto, né? A família precisa participar, precisa fazer com que este ambiente se torne realmente agradável, né? Um ambiente sem barulhos, né? Criar uma rotina de estudos, participar dos afazeres escolares, conversar com os alunos como foi aquela aula, as aulas do dia, o que mais chamou a atenção dele. Nesse momento que o aluno traz todo o conteúdo que ele trabalhou numa conversa, ele compreende melhor.
Então, a família, nesse momento, ela também participa da esfera escolar. Professor Gia, como que você vê no teu segmento, como que os alunos podem aproveitar melhor o ensino remoto? A gente sempre comenta, né, igual a Mirelle falou, da questão do hábito do estudo, né? Focar no estudo, ter aquele hábito do estudo de você, igual você falou, tem que estar confortável para assistir uma aula, mas tem que entender que ele está assistindo uma aula, né? Sentar corretamente na cadeira, né, para não ter problemas posturais também. Eu como não posso sair da área da educação física, né, mas problemas posturais, senta para assistir, né, você fica mais focado. Então, essas estratégias, porque o objetivo, né, do ensino remoto, do ensino presencial, é que o aluno tenha essa formação integral. Esse é o objetivo do nosso colégio também, que ele tenha essa formação integral, não somente na parte pedagógica em si, mas na parte para a vida. Por exemplo, nos meus anos, né, os anos finais e ensino médio, é uma preparação para a vida. Do sexto ao nono ano, eles estão descobrindo muitas coisas ainda, mas eles têm que criar esse hábito de estudo. Quando eles chegarem no ensino médio, aí tem os processos seletivos para realizar, futuramente um vestibular. Então, eles têm que preparar-se, principalmente, a rotina de estudo deles. Agora eu vou estudar, depois eu vou me alimentar, depois eu vou praticar uma atividade física, porque é muito importante também para a questão da liberação da endorfina, vários hormônios também liberam, né, são liberados através do exercício físico, e criar principalmente essa rotina de estudo, porque o corpo vai acostumando, como o corpo ele é adaptável, o nosso corpo é adaptável, então chegou a hora do estudo, você fala, opa, tá na hora de estudar. Então eu sento, eu vou me concentrar, igual a Mirelle falou, cuidar do ambiente em si, né? Questão de barulho, questão de iluminação, questão de respeito, chegar, né, falar para a mãe, agora eu vou estudar, pai, vou estudar agora, tá? Então criar esse hábito de estudo é muito importante. O que eu sempre falo para eles, né? As nossas aulas, elas acontecem de segunda a sexta. Então eu falo para eles, durante a aula, a preguiça não pode participar da aula. Então a gente tranca a preguiça ou no quarto, ou no banheiro, ou lá na lavanderia, mas ela não participa da aula. Uma porque ela não está na nossa lista de chamado, não faz parte da turma. Então, nesse momento, eles precisam saber que eles têm que estar engajados com o estudo de segunda a sexta-feira. Façam um planejamento, né, das atividades, das tarefas que vocês têm que fazer. Sábado e domingo é aquele momento que vocês precisam estar com a família, né? Descansar, assistir um filme, uma série. Daí a preguiça pode participar da aula, pode participar da vida de vocês, mas de segunda a sexta-feira, no momento da aula, a preguiça não pode. Não tem espaço para ela. Não tem espaço para ela. Aproveitar que você já começou a falar sobre a participação dos pais, como que os pais podem participar mais ativamente ainda da vida escolar dos filhos, agora nesse período do ensino remoto? Eu sempre falo que a participação da família é primordial. Então, a família ela precisa estar presente nesses momentos do aluno em relação ao ambiente escolar, né? Então, o que eu prezo muito, a família conversar com o filho, com o aluno sobre o que foi trabalhado, né? Aquilo que eu já comentei. Quando o aluno conversa, quando ele expõe o que ele aprendeu, ele compreende de uma outra maneira. E também a família ela precisa criar uma rotina com o filho de estudos, criar aquele momento que seja agradável. Não sentar e só ficar lendo, mas falar com o filho. Vamos conversar sobre o assunto que você trabalhou em sala de aula com a professora. Vamos conversar lá o que exercício você fez na aula de educação física ou na aula de arte. Conte, né, para o pai e para a mãe como que a professora fez para fazer uma produção textual. Então, ter muito diálogo, participar, né, dessas atividades escolares, mas também ao mesmo tempo, né, ter aquele momento também do lazer, né, do convívio em família. Professor, como que você vê essa participação? Como melhorar, como iniciar essa participação dos pais na vida escolar dos filhos? Como a Mirelle falou, né, a participação dos pais é de suma importância. A questão de, por exemplo, eu que dou aula de educação física, né, muitas vezes eu me deparo pedindo material, que a gente comentou lá, os pais ajudando, né, a dica que eu dou também para os pais, volta e meia passa no quarto, eles estão com a porta fechada, você passa, dá uma olhadinha, tá beleza, vamos lá, filhão, vamos estudar, apoio, né, apoiar o seu filho, né, ter esse diálogo, né, conversar com o seu filho, né, muitas vezes eu também trabalho com o ensino inicial também, né, os anos iniciais, e então muitas vezes me deparo com alguma câmera que fecha, que o aluno não consegue, porque, né, igual você falou, até o quinto ano eles já estão bem engajados já na questão da tecnologia, mas os menores, às vezes, acontece deles
ficam tentando falar com a gente e eles não sabem onde liga o microfone, daí vem o pai, eu falo, peça ajuda pro papai, pra mamãe, pra quem está junto perto de você ali. Daí vem, liga o microfone, consegui. Eu fiz uma atividade esses dias que foi fantástica, né? Uma atividade de dança, por exemplo, fiz a dança da cadeira. Falei, se você tiver alguém perto de você, chama. Convidaram os pais que estavam perto, que foi tão engraçado, foi tão legal e tão bonito de ver os pais participando com eles, fazendo a dança da cadeira, daí eu parava a música, tinha que sentar. Então, essa participação dos pais é fundamental, né? Para o aluno também sentir, bom, meu pai, minha mãe, né? Os pais estão preocupados com a minha educação, preocupados com o meu ensino-aprendizagem. Então, é de suma importância que o pai seja parceiro do colégio nesse momento. E eles acabam recebendo de forma muito mais fácil todo o ensino, toda a metodologia. Com certeza, né? com certeza. Uhum. Ranine, como que você observa essa situação e como que a gente pode dizer para os pais para iniciar essa participação na vida escolar dos filhos? Então, a gente retoma o que os professores falaram, que para os pequenos, né, o engajamento deles é melhorado, né, acontece com a ajuda da família. Desde a rotina, ela traz previsibilidade para a criança, então isso ajuda, organiza, né, o trabalho, o acompanhamento dele ali durante o encontro com a escola. Então, entrar com essa organização para as crianças pequenas, então isso depende da família. E quando a gente fala desse trabalho, né, qual é o papel da família em tudo isso, a gente sempre fala de uma palavrinha-chave que é parceria. E parceria requer confiança. Quando a gente tem uma relação de confiança, né, entende que tanto família quanto escola estão do mesmo lado. Né? A gente precisa ter esse diálogo, essa construção de que não é fácil, de que tudo é novo, mas que existem profissionais que estão se dedicando, se debruçando para proporcionar o melhor, uma educação de qualidade, e a diferença que agora com a pandemia é que a família está a todo tempo ali perto, né, tá do lado. Então, essa relação de confiança, a família entender, tirar um pouquinho a culpa, o peso que tem, às vezes até assombrado muitas famílias, porque quando isso está dentro do ambiente familiar e reverbera na criança, a criança sente tudo isso. E nesse momento, principalmente com as crianças pequenas, a dica que a gente dá é que os pais conversem com a escola. A escola está organizando, remanejando seus tempos, né? Esse espaço agora é a casa. A gente pensa nas melhores estratégias, mas é só no diálogo, no olhar para a criança, é que tudo isso vai ser mensurado, que isso vai ser traçado de maneira assertiva, que vai ser respeitoso. Então, o papel da família neste contexto é de parceria, confiança, é de olhar para o seu próprio filho e conversar com a escola para ajustes necessários e entender que na educação infantil, na primeira infância, né, a gente precisa ainda mais desse olhar da família com a criança em pró da escola, né? Porque a escola é que está distante e está tentando se aproximar. Então, não pode ter ruído nessa relação. Então, a gente sempre reforça muito isso com as famílias. É sempre uma relação de todo mundo para poder criar um engajamento e poder criar uma participação muito efetiva, né? De todos os atores que fazem parte da educação, tanto da educação infantil quanto da educação de modo geral. Para a gente encerrar, então, Ranine, esse momento que a gente vive hoje da pandemia é muito difícil, é um momento complicado, mas a gente tem que dar um jeito e tentar seguir de alguma forma, né? E para isso a gente precisa de uma motivação. Queria saber de você o que te motiva todos os dias para poder continuar trabalhando com as crianças também, e o que te motiva para trabalhar na educação, o que te motiva nesses dias? Ah, perfeito. A motivação, ela é interna, né? Então, o que me motiva é a educação. Né? Quem escolheu a educação é porque acredita no poder transformador de todo esse processo que a gente promove. Então, com os pequenos, é a beleza da infância, da fase mais importante de desenvolvimento humano e da necessidade de valorização, de profissionalismo, de cuidado, de cuidar do começo da vida. Então, todo esse trabalho que a gente está a diário que vai dando o motor
né, que vai nos incentivando a continuar e entender que as crianças, principalmente as pequenas, elas têm uma maneira de digerir principalmente tudo isso que a gente está vivendo. A pandemia, as angústias, as alegrias. Ela tem um recurso que é a brincadeira. E através da brincadeira, ela consegue transitar entre o real e o imaginário. E nessa articulação, ela pode ser tanto refúgio como horizonte. Então, entender desse processo lúdico, que não é só criança pequena, o adulto também, dentro de alguns refúgios, ele encontra também horizontes, é que a gente reforça que isso nos motiva, isso nos faz ir adiante, isso nos permite sair do automático, e é o convite que a gente sempre faz para as famílias, saia do automático, olha para o dia a dia, olha para a criança, valoriza o cotidiano, porque é no cotidiano que habita esse extraordinário, é onde está a beleza da vida, olhar para o presente, porque isso vai passar, e principalmente, todas as marcas, né, no aprendizado, elas passam pelas nossas memórias afetivas. Então, cuidar e olhar para esse sujeito que merece tanto respeito. Tudo isso é que faz, né, nosso coração pulsar aí no dia a dia. Tá certo. Obrigado, Ranine, pela sua participação na nossa entrevista aqui hoje. Professora Mirella, então, a mesma pergunta. O que te motiva todos os dias? Primeiramente porque eu acredito que eu escolhi a profissão certa, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu respiro educação, até quando eu falo me arrepio, mas eu acredito que a educação ela transforma o mundo, ela transforma pessoas. E eu me sinto muito motivada cada vez que eu consigo transmitir para os alunos alguma coisa e eu tenho um retorno disso, né? Eu já trabalhei em várias esferas de ensino, eu adoro os anos iniciais, eu acredito muito que com as crianças a gente pode trabalhar muitas coisas, não que nos outros segmentos não se possa trabalhar, mas a minha paixão mesmo são os anos iniciais, né? 4º, 5º ano. Tenho mais afinidade com essa esfera. Mas quando eles retornam para nós tudo aquilo que nós passamos para eles, eu me sinto assim tão honrada, tão assim, para mim é gratificante, né? Seja numa atividade, seja numa palavra, quando eles esperam de nós ou esperam de mim como professora algo diferente e eu levo isso para eles e eles se surpreendem, né? Eu trabalhei um livro com eles que se chama Aeroclube, eu fiz uma montagem que eu estava em um avião e eles até, nossa professora, é você no avião? Então eles entraram nesse universo e eu fiquei tão feliz com isso, sabe? Então eu me defino assim, ó, apaixonada pela minha profissão. Tá certo. Professor Jean, e para você, o que te motiva todos os dias? Esse momento que nós estamos passando, né, eu falo que é um momento de inovação, tanto para nós, professores, para o colégio, para pais. Então, gravar vídeos, né, até brinquei com os alunos um dia, falei, poxa, eu não sabia editar vídeos, eu tive que aprender a editar um vídeo, né, gravar um vídeo na frente do computador, né, falei, quase daqui a pouco eu vou pedir um like já, né, pra galera, porque é tão bom, assim, e o que me motiva é saber que os alunos estão ali para aprender, eles estão sedentos de conteúdo, sedentos de aprendizagem, né, a gente sempre comenta também que, aposto que a Mirella e a Ranine também sabem disso, às vezes você está naquela 10ª aula do dia já, né, mas para nós é a 10ª aula do dia. Cansativo, nós estamos cansados, a voz já está mais fraca, mas para o aluno é a primeira aula com a gente. Então a gente tem que chegar com uma motivação tão grande para aquele aluno entender, bom, nós estamos cansados internamente, né, fisicamente também, mas para o aluno é a primeira aula que ele tem conosco, né? Então a gente tem que chegar no espírito alto, igual a Anny falou, vem de dentro, é intrínseco, vem de dentro da gente essa motivação. Então acordar todos os dias, saber que os alunos estarão naquela salinha esperando nós, né, e receber aquele bom dia, aquela boa tarde, né, sempre com uma animação tão grande assim, eu acho que isso que faz com que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada e gosto muito da educação e é isso, gente. Ótimo encerrar dessa maneira, com bons recados e boas lembranças. Professor Jean, obrigado pela sua participação aqui hoje no Mais Educação. Professora Mirella, obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço. Ranine, obrigado também pela sua participação aqui hoje. E encerramos mais uma edição agora do programa DC Mais Educação.
que é o resultado da parceria entre o Grupo Diário dos Campos, o Curso Positivo e o Colégio Positivo Master. Eu sou João Guilherme Castro e até a próxima.